Olá, tudo bem? Tudo jóia. Como é que passaram a semana? Tudo bem, né? Graças a Deus. Então, fizeram a pintura, né? Lá do objeto, legal, né? Achei uma atividade bem curiosa. E vamos continuar aqui, né, pessoal? Finalizando esse capítulo aqui da arte gótica, nós vamos aqui para a página 135. Então, o que que ele começa falando aqui? Que no começo da Baixa Idade Média aconteceram grandes transformações que foram modificar o pensamento do homem, que vinha acontecendo em toda a Idade Média. Uma das razões foi o fortalecimento do comércio. Então, com o comércio mais fortalecido, houve um crescimento das cidades. Então, com esse comércio fortalecido, o crescimento das cidades, o que que vem junto com tudo isso? Vem fome, vem pobreza, vem pestes. E todos esses flagelos, eles trouxeram uma consciência maior para o homem observar aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então isso serviu o quê? Para humanizar, né? Para começar a humanizar o homem em relação à sociedade e ao meio onde ele vivia. Então, se a gente for lembrar lá da tapeçaria de Hastings, a gente vai ver o quê? Que o tema muda totalmente daquele tema que a gente estava acostumado ali durante toda a Idade Média, que era aquele tema da fé cristã, do amor pela fé. A tapeçaria de Hastings não, ela narra um acontecimento do dia a dia, quer dizer, uma batalha, né? Isso não era comum, esse tipo de retratar esse tipo de acontecimento. Então, o que que dá para a gente perceber? Que tem alguma coisa, tem coisas que estão mudando na sociedade e claro que a arte, né, ela vai retratar todas essas mudanças, que é o que a gente vem estudando até agora, né? Como que a arte retrata o pensamento do homem e o seu modo de interagir ali com o seu meio. Então, dessa forma, o olhar do europeu ele se tornou mais sensível, né, com relação às coisas que ele pensava e enfim. Isso vai ficar muito nítido se a gente observar essas duas imagens que tem aqui na página 136, que é de um artista é um artista anônimo da cidade de Naumburgo, na Alemanha. Então, o que que ele vai mostrar esse artista aqui? Ele vai passar a retratar as pessoas como elas eram de fato. Então, ela não deixa de ser uma obra grandiosa, se eu for olhar, né, a riqueza de detalhes, mas a maneira realista como o artista pintou essas pessoas, a gente percebe que já houve uma grande mudança aí, né? Você vê que é uma pessoa, que tem uma expressão facial ali no rosto dela. Então, isso jamais tinha sido visto, né? Nem nessa escultura de agora, que ela é uma novidade, e nem naquela escultura de Roma, da Roma antiga, e nem muito menos lá na Grécia. Porque o que que eu tinha lá na escultura grega? Eu tinha aquela representação de um ideal do homem, né? De um ideal de beleza. E para você criar esse ideal, muitas vezes você tem até que deformar. Mas aqui não tem deformação nenhuma. Aqui é uma representação assim muito fiel da realidade. É uma escultura realista, né? Que a gente chama. E por esse motivo também, ela é grandiosa, né? É uma coisa assim espetacular que a gente percebe nessa escultura aí, dessas figuras dentro dessa catedral aí, dessa cidade da Alemanha. E a gente sabe, né, gente, como a gente viu lá atrás, que todas as cidades ali do norte da Europa, tal, todas elas tinham uma catedral. E esse tipo de representação a gente encontra em todas as catedrais góticas, né? Isso é uma característica da catedral gótica. Bom, depois nós vamos ver aqui que ali no norte da Europa, alguns nobres, eles aproveitaram, né, esse enriquecimento aí das cidades e o comércio também favorecido nessas regiões e contrataram artistas para ir ali, viver ali na sua corte e retratar ali o dia a dia lá, e, enfim, da família e da nobreza ali daquele local. Teve um nobre é o Duque de Borgonha, conhecido como Filipe II, o Bom. Ele contratou um artista, um escultor chamado
Claus Sluter, Klaus Sluter, para fazer o túmulo dele. Então ele chamou esse escultor ali, que era assim, era um escultor primoroso, um dos assim dos melhores, assim, dos mais conhecidos ali do momento, né? Então ele faz o túmulo do Filipe II e numa pedra que é o alabastro, que é assim uma pedra duríssima de você trabalhar. Então, se a gente olhar aqui nessas imagens da página 137, a gente vai ver a riqueza de detalhes, assim, em cima desse túmulo aí do rei, que ele mandou, encomendou para quando ele morresse, né? Então, o que está representado aí? Estão representadas os lamentadores. Então, o que é o lamentador? Eram aquelas pessoas que ficavam ali chorando, né? Chorando, muitas vezes estavam até, nem estavam sentindo, na verdade, mas eram contratadas muitas vezes para ficar ali chorando, né? Falar, ó, que tragédia perder, né? O nosso líder, a nossa luz, que era esse rei, que era essa pessoa tão importante aqui no nosso reino. Então ficavam chorando, chorando, chorando. Mas tem um historiador da arte holandês, que é o Huizinga. O Huizinga fala assim, que essas pessoas elas eram contratadas para ficar ali chorando e tal, só que depois elas iam fazer intriga lá na corte, né? Então, porque elas não tinham, na verdade, não tinham uma ligação estreita assim com a família, mas eram realmente contratadas para ficar ali chorando e depois não passavam de grandes fofoqueiros, né? E um outro historiador inglês, o Paul Johnson, ele vai mais além ainda. Ele fala assim que esse artista ele retratou com tanto realismo essas figuras, esses lamentadores, esses chorões aí, né? Que eles transparecem aquilo que eles estão pensando, aquilo que está subjetivo na escultura. Então, por exemplo, nessa imagem aqui que eles estão cobrindo a cabeça com uma touca, escondendo o rosto, o que está passando ali na cabeça deles? Ainda bem que não fui eu. Ah, ele morreu, né? Nós estamos aqui chorando, mas ainda bem que não fui eu. Então, olha só que é muito rico esse detalhe, né, gente? Que esse historiador aí traz à mesa para a gente ver o tanto de realismo que existia nessa representação aí. Agora, a arte medieval, ela assim, ela não foi revolucionária no sentido de buscar assim a identidade de um artista ou de um político, mas assim no sentido de atingir um realismo. Nesse sentido que ela foi revolucionária, porque se a gente pensar assim, em todos aqueles ideais da Idade Média, o que essa arte ela mostrou? Ela mostrou a humanização, né, das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas estavam mais ligadas, né, se comovendo com os problemas. Então, essa humanização ela é representada através da arte também, ali da Alta Idade Média. E isso também pode ser visto, né, como um propósito. Quer dizer, o que é propósito, né? Ah, então era uma maneira de fazer as pessoas se ligarem de fato, né, às questões espirituais, né? Então aquelas Madonas infinitas que a gente tem ali nas cidades da Europa, elas têm um propósito, é de melhorar essa comunicação, né? Com toda essa história do cristianismo aí, é melhorar, é aumentar a fé religiosa para a pessoa alcançar um nível espiritual assim mais elevado. Então, toda a arte ela tem um propósito, né? É o que a gente está vendo e tem visto até agora também. Então, nós vamos ver aí que a arte gótica, no seu desenrolar, né, quando ela se afirma mesmo ali na Europa, nos países do norte da Europa, ele fica conhecido como gótico internacional, porque a palavra gótico, ele quer dizer um estilo realista e simples, né, se a gente for analisar. Porque é na arte gótica que vai aparecer esse realismo. Então, ele é um estilo realista. E o berço do gótico é ali no norte da Europa, né? Na Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e em alguns Países Baixos ali da Holanda. Aí que está o berço da arte gótica. Bom, se a gente for agora, vamos analisar um outro aspecto aqui que é com relação à pintura.
O que eu vou ver aqui na arte gótica? Que eles passam a usar também, na Baixa Idade Média aí, uma tinta cuja base é o óleo de linhaça. Então a gente sabe que lá no Egito Antigo, naquela arte canônica deles, eles usaram o óleo de linhaça, né, para fazer aqueles murais e etc. que eles faziam lá. Depois na Grécia Antiga, o óleo de linhaça ele também foi usado. Porque lá na Grécia Antiga eles não tinham técnicas assim para pintura de fixação. Então o óleo ele servia como uma camada protetora, mas nada disso chegou até os dias de hoje. A gente só conhece a pintura grega através de textos que foram deixados pelos filósofos e tal, Praxíteles, né? Que ele narra lá que era uma pintura tão perfeita, né, de uma parreira de uva, por exemplo, que as aves vinham bicar aquele mural achando que os cachos de uva realmente estavam ali. Então é o que a gente sabe da pintura grega. E o óleo, nesse momento, aí, ele era usado só como uma camada protetora, mas na verdade ele não protegia nada, porque o óleo ele é o quê? Um aglutinante. O que você tem que misturar ele com o pigmento para ele ter um efeito? Lá na Idade Média, eles tentaram fazer isso, mas para o artista medieval não deu certo. Por quê? Porque o óleo ele demora para secar e não era interessante para os monges copistas ali da Idade Média, principalmente porque eles trabalhavam com papel, né, reproduzindo os textos ali, as iluminuras. Mas ali na Noruega e nos países holandeses, eles começaram a trabalhar com tinta óleo misturada com têmpera, que é aquela tinta feita a partir da gema de ovo. Você pega a gema de ovo como aglutinante e mistura pigmento na têmpera. Então eles associaram a têmpera, que era a gema de ovo, o pigmento, que era extraído de plantas, de pedras e outros tipos de materiais, e misturaram com o óleo de linhaça. Então, como que eles fizeram um aproveitamento desse material aí? Para o artista, para o pintor ali da Baixa Idade Média, isso aí foi magnífico. Por quê? Como o óleo o tinta óleo é uma tinta que demora a secar, para eles era perfeito. Por quê? Eles podiam o quê? Retocar. No outro dia a pintura não estava seca, então eles iam melhorando o nível de realismo da pintura. Então a tinta óleo ela foi muito favorável nesse sentido, né? De ela dar esse tempo para o artista observar, ver onde que ele podia melhorar, fazer uma sombra, criar um efeito de profundidade maior. Então essa tinta aí ela veio assim para revolucionar, né, a história da pintura. E a gente vai ver o quê? Que ela vai chegar lá na Itália, né, onde o Renascimento aconteceu, que é a próxima estética que nós vamos estudar, ela vai chegar tardiamente. Lá na Holanda, ó, eles já estavam usando de velho a tinta óleo lá, né? Enquanto que na Itália, a gente vai ver ali as primeiras obras do Leonardo, do Botticelli, do Verrocchio, outros pintores, eles ainda estão trabalhando com a têmpera. Porque a têmpera é assim, você não pode guardar, por exemplo, a têmpera. Você prepara e usa e ela já seca. Imagina o que a tinta óleo representou então, né, para pintura nesse momento aí. Bom, pessoal, então a finalização do capítulo é essa. Eu não vou entrar aqui nessa questão do trovadorismo, que era um tipo de textos que a gente nós podemos até depois voltar a abordar isso, que tem as canções de amor, canções de amigo, canções de escárnio, mas eu não vou tratar disso agora e nem do teatro, porque senão o assunto vai ficando muito extenso e tem bastante coisa, é bastante assunto para a gente começar a revisão na próxima aula, né, para nossa prova lá no final de julho. Então, eu vou deixar um exercício aqui para vocês, ó. Ele vai falar, tem uns exercícios aqui que vocês podem fazer, né, na página 142 e 143, que ele vai abordar a questão do símbolo, mas o que eu vou pedir para vocês fazerem é um aqui da página 144, e que vocês devem postar aqui na plataforma. Então, o que que é? É você encontrar uma música ou uma dança ou um desenho que representem você. Porque o símbolo, por exemplo, que é o que a gente vem estudando até agora, ele é uma representação. Então, que música você acha que te representa?
Ou alguma dança te representa? Ou algum desenho te representa? O que que representa a sua pessoa? É um exercício muito interessante, né, pra gente fazer. De repente você pode até se ver meio que perdido aí, mas se você deixar a mente livre para criar, você vai ver que você vai conseguir fazer uma coisa interessante aqui nesse exercício que eu deixo para vocês, tá bom? Então, dessa maneira, eu já vou terminando, desejando uma ótima semana para vocês, com muita proteção e um beijo enorme para todos. Tchau, tchau, meus queridos.